Eles estavam entre Pedro, Tiago e João no barquinho. Todos aqueles que passaram por EBD aprenderam isso desde a infância. E naquela noite, no mar da Galiléia, levantou-se uma não pequena tempestade. As ondas eram muito grandes. A descrição bíblica nos diz que teve 4 coisas grandes naquele dia. Primeiro, a onda. Você consegue olhar aqui e imaginar ondas enormes aqui, nesse lago calmo, nesse mar calmo, mas a descrição bíblica diz que as ondas eram muito grandes. O texto bíblico é Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27. A Bíblia nos diz que também, depois da onda muito grande, o medo deles também foi muito grande. Jesus dormia na popa do barco. Vocês acabaram de sair de lá de uma réplica da possibilidade do barco ser exatamente aquilo. E imagine Jesus dormindo na popa daquele barco. E no barquinho, Pedro, Tiago e João, desesperados, e começaram a gritar: mestre, desperta, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Então Jesus levanta e mostra outra grande coisa que tinha no barco: a incredulidade deles. Não era só a onda que era grande, não era só o medo, era a incredulidade. Porque no barco estava Jesus de Nazaré. No barco estava Jesus. E eles temeram naufragar. É impressionante, pastores, irmãos, que é aqui que eles vão ter a maior experiência espiritual da vida deles. Porque até então eles achavam que Jesus era um profeta comum. Era um profeta que veio em Israel para fazer coisas maravilhosas, mas não filho de Deus. E agora aparece no barco a 4ª coisa grande. Aliás, gigante, enorme. Jesus de Nazaré. Ele se levanta e olha para as ondas e diz: mar, fica quieto. Vento, acalma-te. E houve bonança naquele momento. Tudo parou. Nós entendemos então a partir daí que os discípulos começam a olhar um para o outro e fazer a seguinte pergunta: mas espera aí, quem é este homem que até o vento e o mar obedecem à sua voz? É agora que eles começam a fazer uma pergunta: afinal de contas, com quem nós estamos andando de verdade? Quem é esse homem? Por quê, queridos? Os profetas faziam milagres através da operação do Espírito Santo. Mas os judeus sabem que quem manda no mar, o mar ouve a voz de Deus. Isso está no Salmos 93. Os rios levantam as suas ondas, ó Senhor. Sim, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que qualquer onda do mar. É mais poderoso do que os vagalhões do mar. E a Bíblia nos diz que eles começaram a fazer a seguinte pergunta: mas espera aí, quem é este homem que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Ou seja, ele não pode ser um profeta comum. Nós estamos diante de alguém especial. É ali que eles começam a entender, de fato, com quem eles estavam andando lado a lado. Outros milagres vão acontecer quando Jesus manda Pedro ir pescar e pegar uma providência para vir exatamente para pagar os tributos. O chamado dos apóstolos. Depois nós temos Pedro andando exatamente, você consegue imaginar alguém andando sobre as águas? É o que acontece na descrição bíblica, quando eles estão passando no barquinho. Nessa ocasião, Jesus não vai no barco. Jesus fica na beira, esperando eles ir. Jesus manda ir. A tempestade se levanta de novo. E agora Jesus não está no barco. E agora? Guarde isso para a tua vida. Quando ele não estiver no barco, fique tranquilo. Ele vai vir do mesmo jeito. Ele está olhando para nós. A Bíblia diz que ele entrou andando sobre as águas. E ele passou o barco, e a Bíblia diz que os ventos eram contrários. Você consegue imaginar um homem passando o barco, andando com o vento contrário? Pedro olhou aquilo e gritou: fantasma! E Jesus falou: Pedro, não é fantasma, sou eu. Mestre, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo agora. Pode vir. Então ele desceu e ele foi pisando nas águas firme. Mas quando ele olhou para as ondas, ele naufragou.
nos ensinando que nós não devemos tirar o olho de Jesus, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nos ensinando que nós não podemos olhar para as ondas. E quando ele olha para Jesus, Jesus pega na mão dele e coloca ele no barco. Fique tranquilo. Quando as tempestades se levantarem e ele estiver, o mar vai ficar quieto. E quando ele nos mandar ir para as provas da vida, ele também está olhando e vai nos pegar pela mão e vai nos posicionar dentro do barco. Aleluia! Que Deus abençoe todos vocês nessa experiência maravilhosa. E eu gostaria, claro, da gente fazer uma oração.